Bem, pessoal, então, dando continuidade aqui, nós vamos trabalhar um tema também que gera muitas dúvidas e polêmicas no ano eleitoral, que diz respeito às contratações e demissões no âmbito do poder público em ano eleitoral. Esta matéria é tratada genericamente no âmbito do artigo 73, inciso 5º. E por que eu digo genericamente? Porque a lei anticrime também promoveu mudanças nessa matéria. Se nós olharmos, a lei 13.605 de 2018 foi modificada para garantir uma imunidade, para garantir proteção ao agente público, ao empregado, que faça denúncias sobre irregularidades no âmbito do poder público e que garantem o seu emprego, garantem contra demissões imotivadas, contra transferências retaliatórias, etc. Então, leiam a Lei 13.964 de 2019 também nesse ponto, porque ela é importantíssima. Quem tiver interesse, né, eu já disse, tem aqui o livro Lei Anticrime comentado, também pela editora JH Mizuno, do qual eu sou coautor, em que essa matéria é tratada da Lei Anticrime com toda a profundidade, além do livro de condutas vedadas, que está compatibilizado no que cabe com a Lei Anticrime, a Lei de Abuso de Autoridade. Muito bem, percebam o que diz o mencionado dispositivo. É vedado nomear, contratar ou de qualquer forma admitir. Então, entrada no serviço público vedada. Vejam, na circunscrição do pleito, aí sim é restrito àquele local da concorrência, no caso 2020, estamos falando de contratações em âmbito municipal. Então, é proibido nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, na circunscrição do pleito, 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, que vai ali até mais ou menos 19 de dezembro, é a regra geral. O quê? Demitir sem justa causa, portanto, demitir com justa causa é possível. Suprimir ou readaptar vantagens. Então, aqueles cortes de gratificações, salvo as gratificações que sejam em decorrência do próprio exercício da função, mas aí você tem que verificar se a pessoa não está sendo transferida para outra função que lhe gera o prejuízo e, portanto, estaria vedado. Ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional. E ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados. Portanto, a regra geral é esta interdição, tanto de contratações, como de exonerações, como de transferências, remoções ou medidas que venham suprimir ou readaptar vantagens, na circunscrição do pleito 3 meses antes até a posse dos eleitos, salvo as seguintes hipóteses. 1. Nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. 2. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas ou Conselhos de Conta e dos órgãos da Presidência da República. Percebam que Defensoria Pública não está aqui neste ponto. E não, já há decisões dizendo que a Defensoria Pública não se enquadraria. Como também nomeações para procuradorias do Executivo. 3. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Que prazo? 3 meses antes da eleição. Então, qualquer pessoa, para qualquer cargo, para qualquer poder que esteja nomeada, desde que a homologação tenha ocorrido nos 3 meses antes da eleição, aí fica tranquilo, não é conduta vedada. D. A nomeação ou contratação necessária
à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Aqui, nesse item D, nesta quarta hipótese, nós temos que tomar cuidado com a indústria da emergência, a indústria da essencialidade. Via de regra, nós sabemos que os gestores públicos não têm um grande planejamento administrativo. E em ano eleitoral, se utilizam também da indústria da emergência para ficarem realizando contratos temporários, como forma de troca política, como forma de chantagem eleitoral. E sempre é uma dificuldade prática, porque você como promotor, você como juiz, chega lá o prefeito com o advogado, com o procurador, e diz, doutor, está sem professor na escola tal, mas eu não posso fazer a contratação porque é conduta vedada. Pois é. As últimas decisões do TSE, inclusive de 2019, eu trago no livro essas decisões, apontam que não se pode premiar a negligência, a desorganização administrativa. E o TSE manteve decisões que proibiam a contratação de professores, por exemplo. O conceito jurídico de essencialidade não é esse conceito vulgar, genérico, em que a gente acha que é toda e qualquer contratação para garantir a continuidade do serviço público. É somente quando estamos diante de situações em que há risco de vida, a sobrevivência das pessoas. E certamente o magistério não entra nessa hipótese. É uma análise fria, muito dramática, porque você está ali condenando crianças, jovens, a ficar sem aula, mas é possível talvez um remanejamento, uma alocação em outra sala de aula, mas infelizmente eu estou aqui para fazer uma análise do dispositivo legal e da interpretação jurisprudencial, que é nesse sentido. E aí, também procurar responsabilizar o gestor público que deu ensejo a essa situação, muitas vezes prejudicial aos menores. E diz lá, é proibido, salvo a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Lembrando que nos casos de delegados de polícia, a remoção deve sempre ser motivada sob pena de ilegalidade, isso é comando legal, tá bom? Outra conduta vedada em ano eleitoral diz respeito à realização de transferências voluntárias de recursos. Percebam que diz que é vedado o artigo 73, inciso 6º, nos 3 meses que antecedem o pleito, realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, e dos estados ao município, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir, cronograma prefixado de obra ou serviço em andamento e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública, tá bom? Percebam que transferências voluntárias não são aquelas que decorrem de força de lei, são as transferências obrigatórias. Transferências voluntárias, estamos aqui a falar de convênios administrativos, por exemplo, de emendas parlamentares, etc. Tá bom? Atenção a esse detalhe. Publicidade institucional é outra conduta vedada que merece toda a atenção porque é importantíssima para uma fiscalização boa do pleito. E aí o que acontece? Nós temos um modelo constitucional genérico, lá no artigo 37 da Constituição, segundo o qual é vedada a autopromoção de agentes públicos, devendo a publicidade institucional ostentar o caráter de informação social,
de educação e orientação. E isto, segundo o artigo 37, parágrafo 1º, combinado com o artigo 11 da Lei de Improbidade, é ilícito dessa natureza, mas também, por força do artigo 74 da Lei das Eleições, é abuso de poder. Então, durante todo o ano eleitoral, nós temos a obrigatoriedade de cumprimento desse modelo constitucional da publicidade. Acontece, meus amigos, que nos 3 meses que antecedem as eleições, mesmo este modelo constitucional sofre limitação. E como seria esta limitação? É terminantemente proibida a realização de publicidade institucional nos 3 meses que antecedem as eleições, ali na circunscrição do pleito. Ainda que seja para dar informação de caráter social, de educação. Temos 2 exceções, claro. Temos a situação de quando a matéria diz respeito à atuação do Estado no domínio econômico e, portanto, se o Estado, sua empresa pública, sua sociedade de economia mista, atua no âmbito privado, como a Petrobras, por exemplo, ela pode continuar realizando a sua propaganda comercial normalmente durante todo o ano eleitoral, tá certo? Mas é preciso cuidado para que essa propaganda não seja desvirtuada, tá bom? Porque se for, gera um grande problema. Então, aqui, artigo 74, como eu disse, configura abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. E aí, o 73.6b. Olha só. É proibido, nos 3 meses que antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. Vamos lá para a parte final sublinhada. Salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, além da situação de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado privado, se eu tenho a situação de grave e urgente necessidade pública, pode haver publicidade institucional naqueles 3 meses antes da eleição. Mas nesse último caso, eu preciso de uma autorização da Justiça Eleitoral prévia. Não adianta publicar, fazer a propaganda e depois pedir a autorização. Tá bom? É o caso aí do coronavírus, como foi o caso em 2016 da chikungunya, da dengue e da... esqueci o outro lá que gera microcefalia na cabeça das pessoas. Mas é isso. Aquela doença horrível. Muito bem. Então, salvo essas 2 hipóteses, está proibido, nos 3 meses que antecedem as eleições, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais. Percebam, meus amigos, que o dispositivo fala em autorizar. Porém, para evitar manipulações documentais, o TSE tem a jurisprudência consolidada de que autorizar deve ser interpretado no sentido do momento da realização da publicidade institucional, independente da autorização. Porque se fosse assim, poder-se-ia preparar uma série de expedientes administrativos antes dos 3 meses, autorizando, e aí a execução seria no período interditado e a legislação seria letra morta. Por isso que diz aqui o TSE.
A proibição é da divulgação, independente do dia da autorização. Ok? Vejam só. A conduta vedada prevista no artigo 73, 6b da Lei 9.504 fica configurada independentemente da autorização da publicidade institucional, desde que tenha sido veiculada dentro dos 3 meses anteriores. Tá bom? Então, atenção. Olha só. A conduta fica caracterizada independente do momento em que a publicidade institucional foi inicialmente fixada, bastando que a publicidade tenha permanecido dentro dos 3 meses que antecedem um pleito. Caso, por exemplo, de placas de obras públicas. Não interessa se já estava em execução anterior, se permaneceu ali a publicidade institucional, está completamente vedada. Porém, no caso de obras públicas, nós temos uma limitação, digamos, um temperamento feito pela jurisprudência, no sentido de que a divulgação de caráter informativo, com o intuito de esclarecer a população acerca de transtornos decorrentes de execução das obras públicas, não configura a conduta vedada. E aí, esse acórdão do TRE de Espírito Santo, para mim, é paradigmático, é emblemático sobre a matéria. Vejam só. A análise conjunta do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição e do 73.6b leva à inafastável conclusão que o dever de publicidade não abarca informações diversas do estritamente necessário. O valor da obra, o prazo, o contrato, a origem, etc. Toda e qualquer afirmação que enalteça a administração ou o administrador deve ser retirada antes do início do trimestre proibitivo. Adota o entendimento de que configura conduta vedada a manutenção das placas fixadas antes dos 3 meses proibitivos, quando fizerem qualquer menção a atos que promovam o candidato à reeleição, ainda que indiretamente, por meio de enaltecimento do ente federativo. Então, ainda que a placa não faça alusão ao nome do gestor candidato, mas que tenha lá aquelas frases de efeito muito comum, é a sua administração, construindo um futuro melhor, progresso, essas coisas que eles inventam aí, configura a conduta vedada, tá bom? Igor, mas uma dúvida. Se, por exemplo, o gestor conluiado com o empreiteiro, a empresa vencedora da licitação, resolve bancar uma placa sobre a obra pública, enaltecendo lá o gestor. Recursos privados, fazendo alusão à obra pública. Isso dá para encaixar nessa conduta vedada? A resposta é não. Mais uma vez, por conta daquela característica da legalidade estrita das condutas vedadas. Mas isso não exclui a possibilidade da caracterização do abuso de poder econômico, da captação de gastos ilícitos, pode configurar a falsidade ideológica lá no final da campanha, porque ele vai omitir isso na prestação de contas, e assim sucessivamente, tá bom? Então, atenção a isso. Olha só, como eu disse, nos termos da reiterada jurisprudência desta corte, TSE no caso, a conduta vedada prevista no 73.6b somente se caracteriza nas hipóteses de publicidade institucional, o que implica necessariamente dispêndio de recursos públicos autorizados por agentes públicos, tá bom? E observação 5 também importantíssimo, que diz: não se faz necessário para a configuração da conduta vedada que a mensagem divulgada possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha sido veiculada nos 3 meses anteriores ao pleito, excetuando-se então somente aquelas
situações que nós já falamos anteriormente, tá bom? Aplicação variável conforme o tipo de pleito. Por quê? Porque, embora o dispositivo em específico não fale, o artigo 73, parágrafo 3º, assim diz. Olha só. A proibição de veiculação de publicidade institucional em ano eleitoral aplica-se tão somente à esfera administrativa cujos cargos estão em disputa na eleição. Pelo que a publicidade estadual em ano de eleições municipais é de todo possível. Beleza? E aí, como eu disse, necessidade de autorização judicial apenas para os casos que não forem de produtos ou serviços que possuam concorrência no mercado. Exceções, já falamos, epidemias, desastres, guerras, etc. Tá bom? E aqui, mais uma decisão do TSE dizendo que deve ser reconhecido previamente. E aí, no próximo bloco, a gente dá seguimento trabalhando outra vertente da publicidade. Agora, os gastos com publicidade. Um grande abraço e até lá.